não vai ter, não vai ter introdução, não. Se você caiu aqui de paraquedas, isso é uma conversa entre duas pessoas e você está aqui de intruso. Seja bem-vindo. Você tá com um copo de vidro encostado na parede pra escutar o que o seu vizinho tá falando, cara. E isso não pode, não. É, aqui é só para o alto grau da tarica. Eu já sou maçom grau 33 há muito tempo. A diferença entre mim e o Epstein é porque eu ainda guardo algum tipo de moralidade e tal, entre crianças, mas financeiramente não há diferença nenhuma, entendeu? Acho que a diferença entre mim e o Epstein é que eu não tenho uma foto do Bill Clinton de vestida. É que eu não coloquei o Trump para mamar, cara. Pô, cara, Você viu essa merda aí? eu acho que ele não mamou, tá? Eu acho que ele não mamou. Mas é suspeito, mas eu acho que ele não mamou. Eu acho que não. Você coloca essa mão no fogo pelo Trump? Eu acho que pelo jeitão dele ele não faria isso, mano. Eu acho que é muito esquisito, assim. Agora a gente sabe o porquê que ele está fechadão com o Estado sionista, cara. Pode ser. Os caras têm a carta magna no bolso. Se ele Cara, escorregar no sabonete, mas é muito engraçado, né? Porque, tipo assim, tipo, vamos lá, supostamente existe punhetamos. existe um arquivo, um PNG aí, brabo, ou um arquivo MP4 brabo do Trump aí pagando um desleixado pro Bill Clinton. Beleza. Você imagina qual que é o nome do arquivo? O título, né? Não quero saber, não quero saber. Cara, é muito arriscado, tipo, todas as opiniões e posições que ele tomou aí nos últimos anos aí contra, né? Contra mandar dinheiro a Israel. Não necessariamente contra Israel, mas contra mandar dinheiro a Israel. Cara, é muito arriscado. Eu acho que, tipo assim, se os caras têm essa carta na manga em definitivo, assim, valendo, eu acho que ele não se arriscaria, cara. Ele não faria isso. A menos que, sei lá, por algum motivo que eu acho que não é o caso, ele tivesse alguma crise de consciência, imoralidade, de tentar se explodir junto com a bomba e tal, e sacrificar a própria reputação e carreira dele em prol de vencer aqueles que representam os inimigos dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que não é bem isso. Mas por outro lado, E agora talvez o eles que. podem usar a carta do IA. É Tudo vai ser IA verdade, agora, né? mas assim. Mas assim, aparece cada coisa que eu realmente fico na dúvida, cara. Que eu realmente fico na dúvida. E isso vai piorar? Isso vai piorar muito. Bota 3 aninhos aí pra ver se essa merda não piora. E aí é que tá. Não vai mais precisar tu ter o arquivo da foto do Bill Clinton de vestido valendo. Tu não vai precisar mais de político americano de alta casta fazendo coisas indevidas com pessoas muito pequenas, né? Tu só vai precisar falar que é IA. E aí, tipo, tu já era, tu já balançou, tu já mudou a opinião de muita gente. E Sim. caso o arquivo seja verdadeiro, de fato o ato seja consumado, há um crime ali e tal, o cara também vai lá e vai dizer, não, não, galera, aí é. E aí isso vai amortizar mais ainda qualquer sentimento de revolta que a população viesse a ter contra aquilo ali. É por isso que, de fato, assim, cara, para as coisas mudarem ali, a população é só a galera que assiste. É os caras, tipo assim, que participam de maneira muito indireta, sabe? Muito indireta. No fim do dia, cara, isso é muito briga pra quem pode, é muito briga de elite. É literalmente pequenos grupos decidindo o destino de cada nação. Tipo, é um pequeno grupo decidindo o destino dos Estados Unidos, e talvez esse grupo agora ele tenha problemas sim com o Estado de Israel e todo o seu esquema político. E por isso que, tipo, nos representantes dos governos, né? Sejam partidários republicanos, sejam pessoas que sejam influencers políticos, né? Não necessariamente políticos, mas influencers políticos de direita que querem mudar o discurso do país para um determinado eixo, né? Para um determinado sentido, meio que esses caras estão ali comprando a briga de proteger a reputação dessa galera que pode ter ou não ter qualquer arquivo envolvido à ilha do Epstein ou qualquer outra coisa mais grave envolvendo o abuso de menor de idade, tráfico de droga, não sei. Inclusive, assim, que depois de reacenderem essa história do Epstein, vinha o filme que está ganhando força novamente. Amores materialistas? Cara? Brincadeira, desculpa, que eu odeio muito esse filme. Esse eu não conheço, pô. Não, não conheço. Só pelo nome, eu já não quero conhecer também. De olhos bem fechados, cara.
Porra, aí sim, é nóis. É nóis, é nóis. Ó, eu já prometi, já estou prometendo ao ouvinte aqui, vai ter o vídeo definitivo do, Nós da Silva bem fechados, cara. É isso aí, cara. de Olhos Bem Fechados. Final, tá chegando a época, né? Eu vou assistir próximo do Natal, né? Então, simbolicamente próximo do Melhor filme Natal. natalino de todos os tempos que não fala sobre Natal. Esse junto com Duro de Matar. Toda a sequência. Do 1 ao 3. E a galera voltou a falar, é um filme que tá ganhando muita força. E, na minha opinião, o melhor filme do, do Kubrick. Eu arrisco dizer que, pelo que, pelo que as filhas comentam, né? Sim. Era o filme preferido dele, porque ele já queria fazer há muito tempo esse filme, mas talvez ele não tivesse o orçamento necessário. E muitos outros bons filmes vieram antes, mas para mim, pela importância, eu acho que é o melhor filme dele. E assim, cara, até hoje tem gente que, não vão- assim como eu, cara, acredita seriamente. Bota a mão no fogo pesado pelos 30 minutos de fita que desapareceu. É que tem muitas. Aquele amigo do Kubrick, o amigo do Kubrick que foi no podcast do Joey Rogan, Joe Rogan. ele falou que, pelo que ele conhecia do Kubrick, ele acha que a edição final não. Muita coisa o Kubrick não faria daquela maneira, né? Bom, o tempo exato, a duração exata, a minutagem que falta, provavelmente nunca saberemos. Mas que aparentemente falta alguma coisa, sim. E também nós não saberemos o que falta. Mas do jeito que está, já revela muita coisa. Já revela muita coisa. Se o objetivo era esconder, eu acho que era muito mais prudente não ter deixado o filme sair. Só que talvez questões econômicas fossem muito mais fortes, né? Eu não sei. Mas esses dias eu li um texto de um rapaz que levantou o ponto assim mais interessante sobre todo esse assunto, que é pouca gente fala, mas talvez o Tom Cruise seja um dos homens mais poderosos de Hollywood. Você já tinha parado para pensar nisso, de tanto de dinheiro que esse cara já farmou em Hollywood, Cacique? Quantos filmes esse cara tem famosos? Claro que tem muitos outros atores que fizeram muito sucesso em Hollywood e ganharam muito dinheiro, né? O Arnold Schwarzenegger Sim. e o Sylvester Stallone são grandes exemplos disso. Só que eu acho que, contando a questão, eu acho que esses dois não foram tanto para esse lado mais esotérico de Hollywood, né? Aparentemente, obviamente. Né? Ele levantou esse assunto, aí eu lembrei de todo o vínculo do Tom Cruise com a cientologia, mas enfim, isso fica para uma conversa, a conversa definitiva sobre De Olhos Bem Fechados. Eu só queria levantar esse ponto aí porque é uma questão que voltou em voga, porque basicamente o filme fala sobre isso, né? Sonhos, adultério e seitas estranhas de pessoas muito poderosas e não tem como não lembrar do caso do Epstein aí. Toda vez que estourar um caso desse, as pessoas vão falar desse filme porque eu acho que nenhum outro é, levantou tantas suspeitas assim sobre Hollywood, porque eu acho que os outros são muito caricatos, né? Não se levam muito a sério, ou é uma coisa muito genérica, né? É como se o diretor do filme e o roteirista tivessem medo de dizer que eles acreditam em algo, ou eles Uhum. não querem dizer que Não acreditam querem se seriamente. comprometer com nada, né? É basicamente isso. O que já é o contrário do Kubrick, só Uhum. pela cena das máscaras. Só pela cena que todo mundo se reúne em um círculo ao redor dele e fudeu, Tom Cruise foi descoberto. Já era, entendeu? Uhum. Só pela aquela cena, tipo, já pega o tom de seriedade da coisa que eles estavam tratando ali. Então, cara, sim, concordo com você. Concordo com você. E a cientologia está de pé até hoje, né?
E não só tá de pé até hoje, como. Não é, Tipo, não foi mais uma seita passageira, né? Que vira e mexe aparece, né? Coisas dessa galera meio alternativa, né? E sim, acaba, mas e eu não sei quando foi fundada, não tem, depois se o Cassi quiser dar uma olhada aí, mas eu lembro que a época da gravação do filme já existia, né? Ali nos já. anos 2000 já existia a Eu tô Cientologia, vendo. então são pelo menos, pode colocar uns 30 anos no mínimo aí. Cara, Scientologia, ela tá aí. Ela é de 1953. Cara, olha só, Supostamente ela é de 1953, dezembro de 1953. Mas o livro que baseou ela foi escrito em 1950. saiu do papel rápido, né? Exato. Saiu do papel muito rápido. E eu E aí acho que uma coisa cresceu que eu junto com ouvi, Hollywood, se você for parar pra pensar, né? Que ali no pós-guerra é quando Hollywood tem uma ascensão, que eles tomaram tudo, né? O meio cultural, então faz sentido mesmo. As coisas batem. e uma coisa que eu ouvi foi que nenhum representante da cientologia é tão influente, né, quanto o próprio Tom Cruise. Querendo ou não, ele, eu acho que ele não se coloca como um líder, mas no final das contas ele é. Quase como se ele fosse assim, tipo, beleza, cientologia é uma mitologia e ele é e ele é tipo um herói grego, tá ligado? Tipo, ele é o Uhum. Perseu, um Hércules da vida. E é engraçado porque, tipo, para pra pensar, em quantos filmes o Tom Cruise foi vilão, cara? Nenhum. Pouquíssimos. A não Cara, ser, cara, eu a não só ser lembro de um o filme, eu só lembro. entrevista com o vampiro. Isso, Entrevista com o Vampiro e aquele outro lá que eu lembro, que é o Colateral, que ele é um psicopata. Só esses dois. Mas Todos os existe uma outros ele é. mística também, Cacique, que os atores que fazem heróis e ficam famosos por isso, os galãs, eles não querem fazer vilões porque eles acham que isso vai queimar o filme deles, sabe? Interessante. O próprio. Eu não lembro o nome do. Ah, eu acho que eu lembro sim o nome do filme. Salvo engano, é um com Wesley Snipes e o Sylvester Stallone, salvo engano. Parece que iam escalar o Jack Chan para antagonizar o Sylvester Stallone no filme, mas o Jack Chan não quis, porque isso ia manchar a imagem dele, porque o Jack Chan também só fez heróis até hoje, né? Não é E a parece franquia, não é a que franquia dos Mercenários? não sei ao certo, não sei ao certo. Que Mas reúne enfim, uma. mas eu acho que isso tinha alguma coisa a ver com o governo chinês também. Deve ser, Querendo deve ou não, ser. é o maior ator chinês de todos os tempos, né? É o Não, asset, não em qualidade, né? É só em fama. é o maior asset do Xi Jinping, né, cara? É o maior reformador cultural da visão de mundo pra China, é o Jack Chan. O cara era garoto propaganda da Shopee no começo, cara, quando a Shopee Eu tava. lembro disso, sim, Lembra disso? eu lembro disso, né? Mas apareceu um milhão de vezes no meu YouTube. Então, no Ocidente, porque ele era é a cara da China, né, cara? Se você pensar é que Cara, hoje ninguém, hoje não se fala mais dele, né? Não sei se ele parou de atuar já. Eis a questão, ele Jack fez um Chan filme. está vivo? Tá vivo. Ele fez o último filme que ele fez que eu lembro foi esse Karate Kid, Final Destiny, alguma coisa assim, que é É uma um filme que continuação do. claramente eu não veria. E o pé de tudo, cara, não chega aos pés da primeira trilogia. E, tipo, eles vão lá, eles chamam o Daniel LaRusso, né? O Ralph Macchio, chamam ele lá. E aí pegam um outro garoto chinês que sabe Kung Fu também. E aí ele meio que passa a ter dois mestres, que é o Jack Chan e o Daniel LaRusso. Só que o arco de treinamento do garoto é tão pouco, é tão baixo, que, tipo assim, quando ele Ninguém derrota liga. o vilão final, tu não sente nada. Tu não fica feliz, tu não fica triste, Você tu não assistiu sente essa nada. merda e você reclama que eu te fiz assistir o Mistério de Silver Lake, cara. Tu fica na tua aí, paizão, que Cara, ninguém te perguntou nada, tá? é assim que Ai, você ai. pega o cara no pulo, velho. Que merda, hein, mano? E ninguém liga pro personagem do Daniel. Ele era legal quando ele era jovem, né? Tipo, agora ele é só um cara normal, né? Sim. O legal era o Senhor Miyagi, né? Sim, sim. A figura do mestre e do aluno, né, cara? É a figura do mestre e do aluno, que é uma coisa que sempre chama atenção.
Eu lembro de ter esbarrado num cara que gostava muito de Karate Kid da Netflix, porque as cenas com os personagens mais velhos, que eram só diálogo, era o que justificava pra ele todo o roteiro. Porque tu pegava todo o resto era malhação, e aí isso aí dava um cara de saco cheio muito rápido. Mas era muito legal ver cada personagem tendo uma segunda chance e reestruturando a vida deles, né? Mas isso, Uhum. de novo, era o ponto de vista dos mais velhos, que era o que importava, que era o que dava graça na coisa. Essa galera é só um pano de fundo. Só que em dado momento, não sei qual foi a temporada, as crianças viraram protagonistas, né, cara? Aí deu merda. Sim. A gente tava falando aí de seitas. Eu acho que eu já comentei aqui em alguma conversa nossa sobre um filme chamado O Convite, de 2015. Eu acho que teve várias versões, deve ter tido até série. No IMDB recebeu uma nota muito ruim, 6,5. Só que eu acho que é um filme competente no que ele se propõe. E levanta uma reflexão interessante que pouca gente fala. É difícil você ver Hollywood criticando religiões modernas, né? O modo de ser religioso moderno. E esse filme fala sobre uma seita que não é assim um desvio, não é só o negócio que é assim, é o satanismo escancarado, ou são pessoas, é um convento onde as mulheres enlouquecem. Não é um negócio assim, é literalmente algo tipo cientologia de gente bem rica que é a favor da eutanásia, independente se você. Basicamente é a favor da eutanásia involuntária, não importa se você quer ou não morrer. Nós acreditamos que isso é o melhor para a humanidade. É, então é tipo o Ministério da Saúde canadense. É tipo o SUS, sabe? Entendi. Entendeu, né? E eu achei interessante por causa disso, né? Dessa crítica, esse modo de, de, de pensar em religião, todo, nós somos paz e amor. Os protagonistas têm um negócio lá de. Uma das protagonistas, né? Tem um negócio de querer beijar todo mundo. Um negócio de poliamor, sabe? Poligamia. Umas Sim. coisas bem grotescas, assim. E que hoje é visto como, o que tem demais, né? E vários personagens no filme também têm esse posicionamento de, não tem nada demais, né? Tem um par de homens lá que se relacionam, que são bem assim. E o filme se passa basicamente num ambiente só dentro de uma casa. Então aí fica a recomendação para o ouvinte, se você quiser ver uma abordagem diferente sobre essas seitas, e não tem nada é, sobrenatural ali, é só um monte de gente maluca mesmo. E o plot twist eu não vou revelar aqui, né, para estragar a experiência do ouvinte, mas assim, o plot no tem dois plot twists, né, na verdade, né, a revelação do que realmente está acontecendo ali, que se dá praticamente 20 minutos antes do filme acabar, e nos últimos segundos do filme, os sobreviventes ali da situação percebem que o negócio tem uma escala muito maior, que muito mais pessoas faziam parte da seita. Bizarro. Vale a pena dar uma olhada. Outra coisa que, assim, que eu tava enchendo o seu saco pra gente conversar, esses dias eu vi uma imagem gerada por, e eu imagino que seja gerada por IA e tal, do Trump vestindo uma máscara veneziana, assim. Lá foi logo quando saiu o. Inclusive, vou usar essa imagem na thumbnail desse vídeo. Aham. Saiu logo quando supostamente vazaram as imagens lá do Orange Blowjob. Lá. Ah, tá. E aí teve aquilo nos bastidores que eu comentei contigo aqui, de umas conversas estranhas no trabalho. E eu me deparei com uma situação de um vídeo do que chamam por aí de norme, né? Um norme. Uma pessoa normal, né? Por que as pessoas não falam assim? Um cara comum, aí, um homem médio,
comentando sobre o caso do Nicolas Ferreira, né? Que parece que ele foi condenado, hein? Por causa de um comentário supostamente homofóbico, transfóbico, não foi isso? É, que Vá, aquele cara. vá, vá, É, é. vá contextualizando o ouvinte aqui, eu vou pegar uma cerveja aqui rapidinho. Tem um rapaz lá que é. Porra. Existe um representante do nosso Congresso, que é um parlamentar que, né? Ele era ele, agora ele é ela. Entendeu? E aí é complicado que tá todo mundo tomando processo e cadeia porque estão errando o pronome do cara. E aí, nesse exato momento, muita gente sendo condenada por pegar no pé do cara, da parlamentar, do parlamentar, essas coisas assim, sabe? E aí, isso é um problema. Mas pode continuar, Dai. Então, aí um rapaz comentou uma coisa interessante, né? Que ele falou assim: quando vocês vão entender que não é para interagir com esse tipo de pessoa? Aí eu falei, pô, isso é um assunto interessante para conversar com o cacique. O título desse vídeo teria que ser como, cacique? Não converse com estranhos. Sua mãe nunca teve tanta razão. É verdade. É verdade. Cara, você descobrindo que a sua avó tem razão, cara. Tudo é gay e satânico. Tudo é gay e satânico. Não tem exceção. Não há exceção. Por que vocês ainda estão. Quando eu falo vocês, a gente tá no geral, por que as pessoas ainda querem interagir com esse tipo de gente? Por quê? Não vão mudar. São pessoas doentes que elas ficam tentando. é, Ficam calculando cada passo que você dá, buscando um erro, tentando achar um erro, detectar um erro ali, para tentar te crucificar. Não contribui em nada numa conversa. Você não vai ter nenhuma conversa elevada. Ela não vai te dar nenhuma boa ideia. Não vai te tornar mais virtuosa. E o pior de tudo, você pode pensar, olha, a pessoa realmente ela pode não me dar nada, mas ela precisa mais de mim do que eu preciso dela, então eu vou dar bons conselhos para ela. Ela não vai te escutar. As pessoas, nem quando as pessoas pedem conselho, elas seguem. Imagine se você ficar dando conselho sem a pessoa pedir. Quantas vezes a gente falou isso? De, pô, quantas vezes você venceu alguém numa discussão e a pessoa falou, realmente eu fui vencido. Obrigado por você me tirar das trevas da ignorância. Nunca aconteceu. E acho que assim, cara, eu nunca vi isso acontecer nem publicamente, cara, nem em debate alheio, cara. Aí você tocou num ponto interessante, que era outra coisa que eu queria falar aqui, que eu tava lembrando de umas conversas que a gente teve com Saquarema há muito tempo atrás, lá. Quando a gente participava no canal do Saquarema, e falava, não, pô, às vezes eu gosto de trazer vocês aqui, porque vocês não são Zé Debate, não sei o que, tal. E isso faz anos já, né? Nem lembro qual que acho que a última vez que a gente foi lá foi pra falar do filme Nefarious. Pra você ver quanto tempo faz. Bastante. Sei lá, vai fazer uns 2 anos, 3 anos, se bobear. E de lá pra cá, a gente já falava naquela época que a gente era muito contrário a essa ideia, e de lá pra cá só aumentou essa dinâmica, né? Principalmente depois que lançaram esse 30 contra 1, né? Sim. E os problemas continuam os mesmos. Aquilo que a gente sempre fala. Se as pessoas quisessem debater mesmo, tivessem ideias que elas quisessem debater de fato, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é provar que ela tem um mínimo domínio sobre o idioma dela. Então a pessoa tem que formalizar, já que vamos supor que ela vai debater, que nem teve essas polêmicas aí, a Virgem Maria ela é corredentora ou não é? Então primeiro você tem que mostrar que você tem o pleno domínio sobre a língua portuguesa e como você vai fazer isso. Você vai fazer isso enquanto você demonstra sua tese sobre o porquê ela é corredentora ou porque ela não é.
porque é esse seu ponto de discordância em relação ao seu adversário. E aí, escrevendo aí, sei lá, pelo menos umas 10 páginas, as pessoas vão poder ali, mas o cara pode usar o recurso de IA, tem maneiras de você. O professor Rafael Falcão estava falando sobre isso. Tem maneiras de você saber, é, pelo menos ter indícios de que se foi feito por IA ou não. Mas só o fato de a pessoa se debruçar para fazer isso já mostra que realmente ela quer debater seriamente o assunto. Muitas pessoas já iriam pular fora só pelo fato de você apresentar essa ideia. Já vai causar ojeriza no sujeito. Porque senão, Cacique, veja se você concorda comigo. Senão, o debate vai ser basicamente o quê? Que a gente vê hoje. Qual é o resumo dos debates de hoje? Ah, Gritaria. não, você disse. Não, você disse isso. Não, eu não disse isso. É. Eu não disse isso. Você entendeu errado. Não, então você não tem um pleno domínio da língua. Você não sabe se a pessoa. Um acusa o outro de não saber falar e não saber ouvir direito. Então, no resumo da coisa, na maioria das vezes, os dois não sabem, tem dissociação cérebro-língua. Não consegue falar aquilo que realmente pensa, não tem o pleno domínio do idioma, nem a língua falada, nem escrita. Então, se o sujeito não sabe ler, não sabe escrever, escutar vai ser muito mais difícil, né? O... Acho que foi mais um mês, tem tanto tempo já. A Martina Oliveira fez esse 30 contra 1. E o primeiro cara com quem ela parou para conversar, para explicar que vender conteúdo era prostituição, foi o próprio Saquarema. E em dado momento, ele falou: Eu, ao consumir muita pornografia, irei sexualizar pessoas, as garotas do meu trabalho, né? Algo nesse sentido. O problema é que ele usou o eu. E nisso que ele usou o eu, ficou todo mundo olhando dizendo assim: então a culpa é sua, porque você é um doente e viciado. Só que ninguém entendeu que esse eu que ele estava usando era um objeto de análise, não era ele mesmo olhando e dizendo assim: não, eu vou lá e eu vou simplesmente dizer que eu sou o cara que sou viciado em pornografia. Não, ele tá generalizando. Ele é o cara comum, entendeu? Eu sou o cara comum, eu sou o cara viciado em pornografia, eu sou o cara que vira e fala assim: não, eu não me aguento quando eu vejo uma atitude de ver e eu fico procurando as outras meninas e comparando elas. E aí que tá. Pra dizer que ele tá errado, é mais fácil chamar ele de viciado, cara. Só que, tipo, quem acompanha o cara, quem conhece o cara, sabe que todo mundo do meio dele, né, e que concorda com ele, assim, tal qual o Super Xandão, odeia isso. Odeia prostituição, odeia pornografia, odeia, sobretudo pelas consequências que essas coisas largaram, tanto no coração dos homens quanto na cabeça das mulheres, cara. Mas aí que tá, cara. E assim, eu gosto do Saquarema, sei que você gosta também. Quem tá ouvindo aí provavelmente gosta também, só que ele se sujeitou a isso, entendeu? É uma consequência de ir lá. Eu entendo a estratégia que ele adotou, ele queria uma exposição, só que você tá num ninho de víboras, né? Você tá no ninho de víboras. O ninho de... Porque, por exemplo, até mesmo lá, né, tinha de tudo, não tinha só católico, né? Tinha É, protestante, tinha gente que nem parecia ser muito religiosa assim, né, e tal. a gente que estragou a argumentação inteira dele, faz parte. Então, eu não sei até que ponto que vale a pena, que você começa a atingir um público que é assim. Por isso que o Olavo batia muito nessa tecla e muitas outras pessoas, né, da questão cultural e educacional, porque não adianta, cara, essas discussões é masturbação mental, isso não é uma discussão. A pessoa não está Ela, interessada no que você tem a falar. Enquanto você está gesticulando e argumentando, a pessoa já está fazendo careta pro seu órgão. Você nem terminou seu raciocínio. você não vai aceitar a prostituição e ela não vai deixar de ser uma puta, né? Sim, e as pessoas agem pela. O brasileiro age pela. É aquela história do baixo ventre, né? O brasileiro reage a tudo de maneira infantil. Isso quer dizer que o quê? Reage de maneira emocional. Teve até um caso esses dias, eu vi um vídeo do Arthur do Pau lá, ele sendo entrevistado. Aí ele pergunta. Ali é outro também. Olha o nível da linguagem daquele sujeito.
cheio de gírias. Parece um cara da Faria Lima falando, não consegue falar irmão. O cara chama até uma mulher de irmão. Tá conversando com a mulher, fala, irmão, você tem que entender. Aquilo tá tão incutido na alma dele que ele já não consegue, assim, ó, quando eu tô falando com um homem, eu tenho que falar de um jeito. Eu tô falando com uma mulher, não posso falar da mesma forma. Eu tô falando com uma vagabunda, eu tenho que falar de uma forma. Enfim. E aí, ele pergunta pro repórter que tá entrevistando ele, o seu nome, como é seu nome? Aí o sujeito fala, não, meu nome é Felipe, e o seu? Qual que é o seu nome? Você tá percebendo a maneira reativa do cara? Ele sabe o nome do Arthur. Sim, sim, eu vi isso aí. Mas ele fez isso porque ele se sentiu ofendido. Ele achou que o cara tava tentando ofendê-lo. Só que o cara é um desconhecido, velho. É normal que ele não saiba o nome do cara. Mas ele se sentiu ofendido. E isso é uma reação normal. As pessoas são assim mesmo. De maneira geral, as pessoas são assim. É igual quando a gente tá falando aí das discussões. Quando você vai conversar com alguém, você fala assim, não, porque as mulheres, elas fazem tal. Se você estiver falando pra uma mulher, o que, que ela vai falar? Não, eu não sou assim. Mas você não tá falando dela. Você não tá falando da mãe dela. Você não deu nome a ninguém. Falou as mulheres. Aí na cabeça dela, a figura de linguagem não existe. Tinha que ter, assim, da primeira aula até a última aula de português, tinha que ser figura de linguagem. Tem que ter alguma coisa de figura de linguagem. E as É pessoas não verdade. sabem, velho. Não sabe, pô. Não sabe. As pessoas não sabem o que é a figura de linguagem no mundo real. Você vê todo mundo é entendido. Ah, que você não entendeu esse filme, tem uma metalinguagem. No mundo real você é uma porta, velho. Você é uma porta, você não entende nada do que as pessoas falam pra você. E você fica com pseudo profundidade porque você gosta do cinema do David Lynch. Você é totalmente diferenciado. Você assistiu Cidade dos Sonhos e você entendeu tudo que o David Lynch quis dizer ali. Isso é demais, cara. O cara acha que vive eternamente num sarau de sociologia da USP, sabe? Vê profundidade onde não tem e tudo que ela não gosta é superficial. É um pensamento superficial. Então, se o sujeito está falando ali, fazendo uma generalização, ela não consegue entender que isso é a única maneira didática que existe para fazer as pessoas compreenderem uma coisa em curto espaço de tempo. Que você não tem. Já pensou que assim, que se toda hora que você estivesse falando assim, fazendo alguma generalização, você tivesse falar assim, olha, as mulheres pensam assim, só que veja bem, não são todas as mulheres. Tem um grupo de mulheres que age assim. Tem outro grupo que é assim. Por exemplo, sua mãe, quanto tempo você já perdeu só nisso daí? Quando você vai chegar no final do raciocínio? Mas diga, Cassi. É, mas é exatamente isso, né? Tipo, você passa muito tempo tentando explicar para o indivíduo, parece até piada. O que que é ironia? Você passa muito tempo tentando explicar para o indivíduo metáfora. O brasileiro mal consegue entender metáfora, mal saca a comparação, sabe? Então, assim, é difícil. E aí eu lembro que eu estava conversando com, com outras pessoas, o grande problema que elas percebiam na hora que alguém queria tentar entender alguma coisa um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais fora da curva, ou por, por que que, o porquê que a dinâmica de relação entre homem e mulher não é narrada perfeitamente pelo feminismo e tampouco é narrada perfeitamente pelo movimento contrário a isso, né? Seria algo mais ou menos tipo a Red Pill ou o MGTOW. Que existem sutilezas humanas, nuances que levam a gente a agir de determinada maneira, que comparativamente, né, a Bíblia, os evangelhos e os primeiros mitos, tu começa a enxergar alguns padrões e tu fala, caralho, por que que essa merda faz sentido, né? E aí ela sempre dizia assim, acho que o maior problema das pessoas é que elas não conseguem voltar pro básico, né? E o que que seria o básico? Domínio da língua. Perceber figuras de linguagem, saber fazer interpretação, saber poder fazer síntese e antítese, né? Então, assim, a gente não tem isso. A maioria das pessoas não tem isso. E E o aqueles que modelo educacional também é muito não ruim, vai Cacique, oferecer isso, não vai oferecer isso. porque Ó, ele faz do aluno um deus, né?
Então, por exemplo, Atualmente, pode falar, cara. atualmente no Rio de Janeiro, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, se, se o aluno reprovar em 6 matérias, ele vai passar de ano de qualquer jeito. 6 matérias, irmão. Ser matéria, é muita matéria, paizão. Entendeu? Então, tipo, o que tu tá fazendo? Tu tá só avançando a galera pra frente e adiante, adiante, adiante. E cada um deles tá tendo o conhecimento insuficiente pra série em que ele se encontra. Esses dias o Guilherme Freire fez o 30 contra 1 lá sobre ateísmo, né? Aham. Nossa, Aí nossa, o sujeito fez o cara, questionamento lá, mas qual que é a interpretação certa? Cada um tem a sua interpretação. Aí entra no assunto que a gente está falando aqui, né? Por que eu estou falando do modelo educacional? As pessoas ficaram com delírios de grandeza, assim, achando que elas são mais do que realmente são e sabem mais do que realmente sabem. É claro que você tem que ser ensinado, em certo sentido, a ser um autodidata, tal. Só que você já reparou, Cacique, todos aqueles que um dia se tornam desigrejados ou fundam suas próprias seitas, um belo dia descobrem que o que ensinaram para ele estava tudo errado. E ele transcendeu, ele tem a verdadeira interpretação. Geralmente esse é o caminho do sujeito. Por isso que eu falava, né, que a gente era éramos sobreviventes das teorias da conspiração, porque o fim último de toda a galera, da maioria das pessoas que se aprofundam nesse negócio de revisionismo histórico é se tornar uma espécie de ou ateu ou desigrejado, começar a ser quase um gnóstico, assim. Ah, eu acredito no Criador. Jesus Cristo é uma mentira. A Bíblia foi falsificada. Porque isso também faz parte do escopo de teorias da conspiração, né? e a pior parte de tudo é que todas as pessoas que repetem isso, elas não sabem te dizer as fontes, elas não fizeram o rastreio das origens das ideias delas, cara. Elas só repetem essa porra. E repetem por quê? Porque elas Assim não como querem. aqueles que eles criticavam antes, né? No Exato. começo do contato com a teoria Exato! da conspiração, né? Ele fala assim: ah, você é uma velha burra que não questiona nada, só quer acreditar na Bíblia. E você tá repetindo essa merda sem também questionar se o que você tá dizendo é verdade ou não, porque você não sabe a origem da sua ideia. Você viu essa merda num filme, numa letra de música, numa série. E agora tá aí, ó. Ui, eu No sou. Reddit. Exato, eu sou não, porque eu sou ateu diferenciado, não sei o que, eu sou inteligente. Eu não me prendo a superstições. Porra! Cara, não faz sentido. Não faz sentido essa merda, entendeu? Então a gente vai vendo isso daí. Eu tive a paciência de conversar com muitas pessoas, né? Que ou eram ateus ou não Eu não acreditavam em consigo. Cristo, mas Eu gostavam não- gostavam de esoterismo, né? Esoterismo casta baixa, hein? Esoterismo casta baixa. O Wicca, essa porra aí, entendeu? Coisa de mulher, tarô e religião de mulher, entendeu? Então assim, gostava dessas coisas aí. E aí, tipo, tu começa a ouvir a pessoa e é muito louco, é muito absurdo, assim, tipo, é um Você negócio tem meio. que parar de usar Tinder. Ai, te fuder, não faça isso não, para. É um negócio muito absurdo, cara, que é a pessoa, tipo, conseguir prestar culto a um espírito animal dela que ela não sabe se existe, ela nunca entrou em contato com essa porra, nada, 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 nada. Mas tem uma dificuldade enorme em literalmente aceitar os 10 mandamentos. Uma dificuldade enorme em olhar e dizer assim, porra, talvez o amar a Deus sobre todas as coisas seja um negócio realmente muito importante. Uma dificuldade enorme em cumprir com a obrigação de olhar e dizer assim, não, realmente, é obrigatório, tem que rezar todo dia, tem que ir para a igreja todo domingo, é um dever. Não, elas acham isso um absurdo. Um controle muito grande da igreja para dentro da vida do indivíduo. Mas, tipo assim, a desgraçada tá lá toda vez tomando vacina religiosamente, porque se ela não tiver com o cartão dela de vacina atualizado, ela não vai prestar o concurso público que ela tanto quer. É uma putaria, bicho. A gente se vende por muito pouco, cara.
a gente se vende por muito pouco, cara. É prato de lentilha. A gente tá largando tudo por prato de lentilha, cara. Mas você não acha que, assim, que isso aí também é essa ideia, assim, tipo, de sola escritura? Porque até os ateus, eles vão na Bíblia tentar achar refutações, né? Mas Sim. se você achar contradições, né, na verdade. Se você pegar qualquer coisa isolada pra tentar entender um todo, você nunca vai entender, porra. Você nunca vai entender. Eu lembro assim, por exemplo, vou dar um exemplo tosco. Claro que tem coisas que você pode alcançar algum nível de entendimento, mas é, você tá querendo entender Deus. Eu É, tenho, eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa para dizer, mas eu vou dizer mais adiante sobre isso daí. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas nunca é demais. Mas vamos lá, vou dar um exemplo aqui, para o ouvinte entender o que eu quero dizer. Você quer entender o corpo humano. Aí tem várias ciências, várias subcategorias para você entender o corpo humano no todo. Se você quer entender um pouco das emoções, você vai ter que não se limitar ao ponto de vista psicológico da coisa. Você também vai ter que olhar para as reações químicas. Então você vai ter que estudar um pouco de bioquímica para entender o que acarreta aquilo, porque você não tem remédios que deixam uma pessoa mais feliz. É uma felicidade falsificada? É só uma reação química, não é um negócio genuíno. O corpo da pessoa produziu voluntariamente a partir de um estímulo externo, tal, seja o que for, esse estímulo externo. Se você quiser entender como seu corpo age durante a musculação, você vai ter que estudar um pouco de biomecânica, de fisiologia, cinesiologia, e assim vai. Anatomia. Se não, se você pega só uma coisa isolada, você corre o risco de sair falando besteira. Você corre o risco de sair falando besteira. Esses dias até fizeram uma montagem do, do Paulo Musi, falando como as pessoas deveriam correr e como que a maioria das pessoas corre errado. Aí um redor, enquanto ele pegou um vídeo, né, do Paulo Musi falando isso, e ele estava reproduzindo o que o Paulo Musi disse. E ficava uma coisa grotesca. E aí os comentários, a maioria era assim, nossa, quando é um médico falando e ele usa as palavras certas na entonação certa, todo mundo acredita. Então ninguém está preocupado com o que está sendo dito, é da maneira que se diz. Tudo depende das palavras que você vai usar, a ordem. O negócio é o discurso pelo discurso. Ninguém liga muito pro que você está falando, sabe? Mas o que eu ia dizer, né, que eu prometi que ia dizer mais adiante, que é aquilo. Se você está tentando entender tudo o que acontece, a origem do mundo, para onde nós vamos, de onde viemos. Se você quer entender todas as questiúnculas da existência de Deus, você vai enlouquecer. Diga uma só pessoa que não se tornou uma obsessa por saber essas coisas e não enlouqueceu. E sem pedir ajuda de Deus. Até porque você nem acredita realmente nisso. Mas você quer entender tudo. Esse mundo já foi criado de modo que você não pode entendê-lo em plenitude. A gente não entende nem com plenitude. A gente sempre dá esse exemplo aqui, né, Cacique? O homem dominou o mar, mas ele não conhece muito bem o que está nas profundezas do mar. uhum. O homem dominou os ares, mas vira e mexe, os aviões caem e dá tudo errado. Você pode chegar até determinada altitude, passou dali já as máquinas não suportam, ou o próprio corpo humano não suporta. Então não adianta você querer dominar tudo. E isso vale para o conhecimento. Ah, a origem da humanidade não é bem assim, não sei o quê. Sempre acaba mal. E no final das coisas, das contas, isso é um delírio de grandeza, porque você não entende coisas muito mais básicas. Tô falando que você não deveria fazer isso, você faz o que você quiser da sua vida, mas você vai enlouquecer.
A verdade é uma só, isso eu não tô chutando. Ó, eu vou falando agora por experiência própria, porque eu nunca escondi que eu gosto da ideia do Olavo lá da história do conhecimento por presença. Então, a gente já fez vários vídeos sobre esses assuntos aqui. Eu mesmo, várias vezes, ficava me questionando assim, mano, eu acho que eu posso estar enlouquecendo, começando a questionar coisas que eu não tenho motivo para isso. É o meio que eu tô frequentando, as coisas que eu tô lendo que estão me influenciando a pensar assim. Não é uma coisa natural minha assim. Eu tenho muito mais motivos para acreditar em Pra não Deus acreditar. do que para não acreditar, mas é porque eu tô tendo contato com essa coisa nova e eu tô sendo seduzido por aquilo. E eu já tive muito mais provações na vida. Não é porque. É aí que tá. As pessoas, a maioria das pessoas é muito facilmente influenciável, né? Ela assiste um filme, ela começa a pensar de um jeito. Ela vê uma série, ela começa a pensar de outro jeito. Ela começa a namorar, ele é influenciado tremendamente pela namorada. E por assim vai. É aquela teoria das camadas do Olavo lá. O sujeito ainda tá nas camadas mais superficiais, né? Mas diga assim. É a origem de todo brasileiro, né? Tipo, a gente é. Supostamente a gente tá preso na camada 4 e qualquer maluco mais espertão na nossa sociedade ascende pra camada 5 e ele fica na camada 5 mesmo e tirando vantagem do resto, vendendo o curso e o caralho, entendeu? Então, tipo, realmente a gente tá. A gente vai ter que sofrer um pouquinho mais até conseguir despertar, até conseguir evoluir dentro da nossa própria personalidade, sabe? Melhorar como indivíduo. Você ainda tá conversando com essa gente. Eu já tô naquele nível. Ah, meu amigo, você não. Eu rezo pra que você não se converta. O problema é que eu tô falando, tu ainda tá conversando com essa gente. É como se eu tivesse o tempo todo, todo dia indo lá. Eu falo, não, eu vou ali, ó, vou conversar com o Não, meu pô. melhor amigo. Porra, mas é porque eu esbarro com pessoas assim. E aí, tipo, eu começo a trocar ideia e tal. E tu vai vendo até onde o buraco é tão fundo. Tu quer ver até onde vai a toca do coelho, né? Aí tu fica impressionado, cara. E a gente acaba assistindo com paixão, de certa maneira. Porque é quase como se fosse uma espécie de um animal selvagem, assim, que bota a pata dele numa armadilha de caçador. Só que eu não tenho como tirar ele de lá, porque se eu me aproximar, ele vai cortar minha garganta. Em outras palavras, tipo, o cara tá caminhando pra própria perdição dele. O máximo que eu podia fazer é rezar pela alma dele, porque estender a minha mão ali pra tentar tirar ele de lá significaria correr o risco de perder o meu próprio braço, entendeu? E a essa altura da vida eu já aprendi que não vale a pena. Então, a gente só vai observando os outros, sentindo compaixão pelas dores deles e no fim do dia eles vão ter que escolher carregar a própria cruz deles se eles quiserem melhorar de vida e mudar. Mas a maioria não observa assim, a maioria não quer deixar morrer o velho homem, né? Então, se Uhum. não querem deixar morrer o velho homem, eles vão continuar sofrendo as consequências, né, das escolhas deles e dos vícios deles e tudo mais. Mas muito me alegra também observar um outro lado, que é uma galera, uma geração entusiasmada, pelo menos, em tentar ser melhor, em querer carregar a própria cruz e fazer o certo. Fazer o certo não porque o pessoal está dizendo que é certo, mas fazer o certo porque ele percebe a partir do que pessoas mais sábias do que eles dizem, né? Cara, Que é o certo, sabe? uma opinião impopular de alguém que não tem a menor capacidade para opinar sobre os Estados Unidos. Mas se alguma esperança de mudança no cenário mundial pode existir, está lá. Pode ser. Porque E- é- eles têm armas. Basicamente é isso. Então, se eles se eles tiverem uma mudança sincera de personalidade, eles têm meios para lutar. Aqui a gente pode até mudar nosso modo de pensar, mas a gente não tem um estilingue. O que que a gente vai fazer? Votar? Aqui a gente tá realmente muito. Caralho, a gente tá literalmente na mão do palhaço, que não tem como. O Brasil é literalmente briga de elite, cara. E as É, pessoas ainda não querem ir para aquele lado que sempre é dito por várias e várias pessoas. Estudar, formar uma base sólida.
E aí que Formar tá. elite intelectual, Isso, escrever bons livros, não e sabe, livros de por que o feminismo não presta. Ninguém liga, velho, pra essa merda. Deixa as feministas se fuder e morrer sozinha num apartamento com 20 gatos, velho. Foda-se. O que que você quer com uma feminista, mano? É aquela história, eu quero converter, eu quero demonstrar que ela está errada. Quem não quer ser feminista já não é, entendeu? Quem lê essa merda de. é, é, alguma feminista lê essas porra antifeminista, velho? não, né? Não lê, velho. Não lê, pô. Isso é o cara que lê, que quer lacrar com a menina que é feminista no trabalho. Ah, vou conhecer novos argumentos. E Ninguém pede. liga, velho. Tipo, E, eu e particularmente. quando lê o feminismo perversão e subversão, né, cara? E aí fodeu tudo. Mas qualquer Aí, um. aí fodeu É tudo. aquela história, os caras pararam em 2015, velho. Pararam em 2015, ainda estão nos mesmos autores. Que também, e se não fosse o Olavo, nem esses autores eles iam conhecer. Exato. Exato. Uma vez eu ouvi dizer que um dos defeitos do professor é que ele era muito gentil com as mulheres, né? E aí ele era muito gentil com as Cara, eu alunas não sei se dele. isso é um defeito, não. Tu já vai enxergar, tu já vai entendendo o ponto que eu quero chegar. É que ele era muito gentil com as mulheres e ele perdoava elas muito fácil, com muita facilidade. E aí essas alunas que ele tinha hoje cresceram, né? Deram problemas e viraram as antifeministas que passaram a vender curso depois, sabe? Só que sem entender nada sobre o assunto que elas estavam estudando. E aí a gente vive num pouco desse círculo aí, desse problema, porque ele não deu uma puxada de orelha muito efetiva nelas. Mas isso aí é rumores, né? Boatos. Não vou dizer que o velho tinha culpa, né? Já jogou muita Mas coisa na costa dele. não, mas se você for parar pra pensar, elas são adultas. Se não Exato. fosse ele, seria outra coisa, entendeu? Elas iam se apegar a outra coisa. E o problema é que as pessoas não querem assumir a culpa por nada. Quando a galera dá certo, ninguém joga nas costas dele, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando produz bom fruto, não, isso aí não tem nada a ver com o cara. Não, o sujeito já começa a falar assim, não, eu já superei o Olavo. É, exato. Exato. É a forma final dele, assim. Agora eles discordam, né? Parece, não, nisso aqui eu discordo do Olavo. Quando ele estava vivo, não falava sobre nenhum ponto que discordava dele. Esperou ele morrer para começar a falar sobre os pontos que discordava, né? É o Que é caminho normal, da os canalhas envelhecem também. Espere. a onda de fumante que os caras estão. Que os caras. Que os caras surgiu, né? Que surgiram depois que eles começaram a entrar em contato com Eu ele. larguei, cara. Eu tô com uma data marcada pra fumar um maço de Marlboro vermelho, que é no dia que eu vou assistir o De Olhos Bem Fechados. Mês que Exatamente. vem. Eu já vou separar um maço de Marlboro. Vai ser a primeira vez que eu vou assistir De Olhos Bem Fechados na TV. Então, Vai vai ser ser divertido, hein? legal. Vai ser Vai ser divertido. divertido. Um Marlboro vermelho. Você poderia estar aqui, mas você mora no terceiro mundo. Sinto muito por você. Eu tô aqui no primeiro mundo, né? Eu poderia estar Carregando aí, este mas eu país. estou, eu estou aqui a me acotovelando com gringos na COP30 que está em bueiros abertos na minha cidade. Inclusive, Cacique, fala mais sobre isso aí. Não tenho o que falar, cara. Não, Mas mas assim, o que que é real e o que que é propaganda da galera antipetista, vamos colocar assim. cara, E o que que é propaganda dos petistas também, né? primeiramente, O que primeiramente, não é propaganda, né? Resumo da ópera, né? O que que não é primeiramente, a propaganda? conferência climática é um negócio que ela acontece todos os anos, né? E por ser um negócio que acontece todos os anos, é muito difícil pegar tudo aquilo que está pautado ali dentro e você falar, não, não, vamos levar muito a sério. Os países que foram para lá não eram os maiores países que poluíam o mundo inteiro, né? Ou seja, você não tinha Inglaterra, você não tinha Austrália, você não tinha os Estados Unidos e você não tinha a Rússia ali. Nem a China tava. Tinha a França só e uma porrada de país pequeno e muitos países da América Latina. Realmente, muitos países da América Latina mesmo, tá? Por aqui. O pessoal tá falando espanhol, a turca e a direita. E aí, a galera ficou se reunindo e ao longo dos meses, né, antes de chegar na fatídica, nos fatídicos 10 dias de novembro, eu já escutava pelos corredores da universidade conversas de pessoas cuja família são famílias de empreiteiras, né, ou de corretoras, ou
coisa do gênero assim, falando a respeito da hotelaria e do preço dos aluguéis. Que a galera esperava ter um lucro muito grande e tudo mais, e que eles fariam isso daí. E que no início você ia ter uma lista do governo, uma lista do governo federal, que você ia se registrar. Você ia registrar sua rede de hotéis, você ia registrar os seus imóveis que você tinha lá e você ia colocar para alugar no preço justo. Já a partir dessa lista, o pessoal já começou a pesar um pouco a mão, cobrando diárias que não valiam a pena, sim. Ainda que a localidade fosse boa, né? E o problema é que isso aí só se agravou cada vez mais. Ao ponto que você tinha pequenas casas, lugares pequenos, residências privadas mesmo, assim, com uma infraestrutura não tão adequada quanto a galera tá acostumada em primeiro mundo, ou até mesmo fora do Brasil, sabe? Cobrando um aluguel de R$ 3.500, R$ 5.500, R$ 10.000, entendeu? E isso é totalmente fora da realidade. Não tem quem pague esse tipo de coisa. E aí os caras fizeram esse tipo de coisa, esse tipo de acordo, e muita gente simplesmente falou, não, isso aqui tá errado. Aí denunciaram, fizeram um conselho contra, contra esses preços abusivos e tudo mais. Só que tudo isso aconteceu muito em decorrência da conivência do governo executivo, né? Do poder executivo, tanto estadual quanto municipal. Porque o que acontece? Sempre existem, né, os órgãos reguladores que vão manter e fiscalizar esses preços. E até o último dia, até a última hora dos aluguéis começarem a serem feitos, tu não viu o governador, tu não viu o prefeito tomar nenhuma medida contra isso. Então, antes de começar, a gente já estava sendo mal falado. Segundo, o que aconteceu além disso também, era a quantidade de comida que faltou nas zonas, né? Onde esses caras, onde esse corpo, né? De embaixadores, de jornalistas, de funcionários, né? Que vieram do estrangeiro, se alocaram. Então, tipo assim, quando o chanceler, o chanceler, não, o primeiro-ministro da Alemanha foi lá e disse que ele não se divertiu vindo para cá, foi uma resposta muito sincera. Porque Belém do Pará não tem a estrutura necessária para você acomodar todo mundo de maneira confortável no evento internacional. Se tivesse, os dois transatlânticos não teriam sido necessários de terem sido aportados no litoral. E foram porque a gente não tem a estrutura adequada para conseguir manter esses caras. Fora que, piadas à parte, Belém não é uma cidade que ela fica no meio da floresta. Então, tipo, você vem para cá com a promessa de que você terá uma conferência no coração da Amazônia, mas a gente não vive no coração da Amazônia. Pelo contrário, é uma zona muito urbanizada com um redor dela muito periférico. Então, você tinha os centros da cidade, na qual você simplesmente tinha os bairros lá que eram os centros, eram os lugares com as melhores qualidades, né, de infraestrutura e tudo mais. E ao redor, muita casinha ruim, muita casinha sem reboco na parede, muita casinha de pau, inclusive, muita casinha que funcionava quase como uma espécie de uma semi-palafita, que Uhum. palafita é a casa que a galera constrói em cima de rio, né, de beira de rio e tal, mas e semi-palafita porque basicamente ela estava sendo construída em cima de canal, de esgoto, sabe? Rede de esgoto passando embaixo da casa e a casa lá de madeira em pé. E aí o pessoal entrou em contato com tudo isso, né? Observou tudo isso. E não adianta você olhar e dizer que, poxa, mas porque tem um carimbó, tem a culinária é muito boa, a música é divertida, você ganha muito pelas paisagens naturais que o contraste entre a chuva e o pôr do sol no litoral da cidade te oferece. Só que, como eu falei, naturais. Não é mérito da conservação das pessoas que vivem aqui. Não é mérito de uma construção arquitetônica das pessoas que vivem aqui. Todo mundo que contribuiu para essa cidade no que diz respeito à arquitetura, ao urbanismo, já faleceu ou está muito velho, entendeu? E todo mundo hoje que está tentando manter esse espírito, essa beleza na cidade, é um número pequeno de pessoas que está tentando urbanizar e, nesse sentido, civilizar a infraestrutura da cidade para conseguir parecer uma capital de verdade.
é um número pequeno. No geral, a gente ainda tem grandes zonas na cidade que elas não são urbanizadas da maneira como deveriam. Falta asfalto, tem problema com saneamento básico, você tem problema com segurança, você tem problema com oferta de iluminação pública, você tem problema com a questão de você tirar o lixo daquela região e transferir para outro lugar, para uma central de tratamento, essas coisas você não tem, entendeu? Então, tipo, chamaram uma galera para cá para tentar fazer um evento climático. O evento molhou, foi feio. No segundo em que o evento acabou, tipo, 2 dias depois que o evento acabou, já tinha funcionário cobrando pagamento. Então, tipo, os caras receberam uma verba muito grande. E dar ao entender, né? E dar-se ao entender, pela qualidade do serviço prestado, que parte dessa verba ela foi embolsada pelos membros do governo do estado, pelos membros do governo da prefeitura e tal, ela foi embolsada. E aí você vê que, tipo, o resultado não foi bom. Não foi, não foi aproveitoso, né? Tudo isso que aconteceu. E em função disso, cara, eu acho que muita coisa é meme e uma parte, tipo, do que aconteceu é verdade, sabe? Mas é interessante. Eu me diverti muito vendo os animais da COP, né? Dos atores que interpretaram os animais da COP, Uhum. vivendo pedindo dinheiro, pedindo pagamento lá na frente da Casa Civil, lá na frente do Palácio do Governador, falando: me paga, governador, me paga. Eu achei engraçado. Que merda, hein? Vou deixar uma recomendação pro ouvinte. Esses dias assisti a um vídeo, ouvi uma conversa muito interessante do professor falecido, o Pierluigi Piazzi. Se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem no YouTube Pierluigi Piazzi, uma Odisseia no espaço. E aí ele comentando o filme do Kubrick. E aí o professor Pierre falou uma coisa interessante, né? Que a ficção científica ela servia de combustível pros cientistas, né? Eu acho que isso nem sempre, eu acho que já comentei algumas vezes aqui, que isso nem sempre é uma verdade. Às vezes o inverso acontece também. Eles podem usar como uma espécie de mensagem preditiva. Eu preparo, eu já sei de algumas coisas, eu encomendo um filme para preparar, inclusive, eu acredito que no cinema moderno isso é o que mais acontece, de preparar as pessoas para tecnologias que virão num futuro não tão distante. Apesar de, aparentemente, o professor Pierre acreditar piamente, até um trocadilho aí, o Pierre acreditar piamente que o homem foi à Lua, a conversa lá é muito interessante. O professor Pierre tinha muitas ideias muito interessantes. Vale a pena dar uma olhada. Agora, vamos para o próximo assunto, Cacique. Um ouvinte disse pra gente assistir uma série que você provavelmente não irá assistir, que chama Pluribus, ou Pluribus. Até mandei aqui pra você dar uma olhada. Eu assisti alguns episódios, mas como várias outras, eu acho que o que pode ser interessante é mais essa ideia de crítica a esse modo de ser religioso. Lá é mais uma ficção científica, aparentemente, né? Tudo indica, tá caminhando, a série tá sendo lançada ainda está em lançamento. Mas todas as pessoas acham que o mundo seria melhor se todo mundo pensasse como elas pensam, né? E essa é a ideia central Poder do lá no pensamento filme. As positivo. pessoas. Todo mundo é feliz e todo mundo tem uma consciência compartilhada, né? Daí que surge o nome da série, né? Entendi. E todo mundo acha que você não pode achar que seguir os mandamentos de, de Deus é o melhor pra todo mundo, mas eles podem achar que assim, todo mundo tem que achar legal dar a bunda.
Porra, E ele acha tremendamente que as duas coisas estão no mesmo nível, entendeu? Ele acha que é uma guerra assimétrica. Não, a gente tá cara, vindo com uma proposta igual. Só que a lembra unicamente. diferença é o que o pessoal fala, né? As leis dadas a Moisés são as mesmas desde sempre, né? Desde quando a lei foi dada para ele, não é isso? Cara, E a lei exatamente. do, a lei do mundo moderno muda todo dia, né? Quantas vezes eu já repeti estas mesmas palavras, nesta mesma linha, e tipo, mulher só não entendeu, cara. Mulher virou e só falou, tá, mas não, eu não concordo. E tipo assim, e é muito engraçado ver, cara, como, tipo, de fato, todas essas coisas são, tipo, trono de poeira. É tudo trono de poeira, sabe? A ideologia, as coisas que elas gostam, as coisas que elas concordam, vão desaparecer, mas os 10 mandamentos permanecerão lá. É E tipo haverá o gente teimosa compositor, o né? bastante ainda para continuar obedecendo aos 10 mandamentos. Vai ter. A gente é chato, a gente não perde. É igual o compositor fala, né, Cacique? Lá, o compositor do Mistério de Silver Lake, né? Uhum. As suas convicções eu fabriquei entre um omelete e um blowjob. Aí é uma coisa descartável. Amanhã eu fabrico outra e ninguém liga. É aquela história, né? Que eu peguei muito pouco, era jovem. Você nem deve lembrar disso, mas a moda antigamente era balada GLS. Era Sim. gays, lésbicas e simpatizantes. Aí agora isso já ficou pra trás, ninguém lembra. Não, e aí que tá. Agora a gente vive a guerra civil entre os gays, né? As lésbicas e os simpatizantes, e a galera do movimento LGBTQIA+, porque eles abraçam a bandeira trans. E a bandeira trans gera guerra civil dentro do próprio movimento. E também é a Isso, razão do isso não porquê vai que existe parar. guerra. É, não vai parar. É, também é a razão do porquê que existe guerra civil no movimento feminista. Porque já que ela é uma mulher também, né? Já que alguém que se diz trans é uma mulher também, então ele tá abraçado pelo feminismo. Só que é a primeira mulher que, antes de se tornar mulher, usufruiu de todas as benesses do machismo, né? Aí é maravilhoso, cara. É, tipo, é quase como se fosse um super ser, assim, tá ligado? É o super ser de privilégios, de privilégios e direitos, né? Ele tinha direitos e privilégios quando ele era homem, ganhou mais direitos e privilégios É depois que se aquela, tornou mulher. aquela tese do Ted Kaczynski cada vez se mostra mais verdadeira, né? Que o esquerdismo é um tipo de doença mental. Talvez o impacto, o seu dano cerebral seja tão grande ao ponto de não ter mais volta, assim. Acho que assim, o cérebro das pessoas estão derretendo a um ponto que não dá para saber se tem um ponto de retorno, sabe? Assim que nem tem vários grupos diferentes que você olha assim que tem uma espécie de dano mental. Tem um sujeito chamado Kitsune que ele faz é um cara mais metido a intelectualoide assim, e comenta sobre animes. Eu sempre olho para aquilo e falo assim, mas que coisa banal. Eu não conseguiria falar seriamente sobre, sobre animes assim, com tanta. Eu não conseguiria falar com seriedade sobre animes assim, por tanto tempo. Uma coisa é você pegar uma obra em si que tem algum grau de profundidade, que nem Vinland Saga, e, e tentar falar alguma coisa mais séria sobre aquilo. Mas ainda vai continuar sendo uma animação que é consumida por adolescentes e alguns adultos que pararam na adolescência também. Claro que tem gente, adultos mais compromissados que veem isso, né? Pessoas que adultas não só na cronologia, mas idade mental também, mas é uma minoria. Você concorda, Cacique, que o homem adulto casado com filhos, ele tem pouco tempo, e se ele tiver que escolher entre Quintaro Miura e Platão, a escolha não é muito difícil? A decisão não é muito difícil? Cara, não concordo. Mas concordo principalmente porque eu percebo, eu acredito, que todas as grandes narrativas que a gente tem hoje, de mídia, vamos dizer assim, um pouco mais popular, seja ela mangá, ou quadrinho,
o filme de ação mesmo, Inclusive, Cacique, a só te estrutura. cortando rapidamente. Provavelmente nos próximos anos a cultura japonesa vai entrar em declínio. A cultura japonesa aí falando especificamente de animes e mangás vai entrar em declínio porque eles estão ganhando muita força, ganhando muito dinheiro e provavelmente a, o, o, o diabo, o demônio da moeda vai pesar forte. Vai pesar forte. O dinheiro vai falar mais alto. Mas continue seu raciocínio. O tamanho da moeda é literalmente uma entidade de Chainsaw Man, né, cara? Cara, mas sim, mas porque eu passei a perceber que a estrutura, que a estrutura de história, né, narrativa que cada uma dessas obras tem, elas sempre voltam para aquilo que é que você encontra nos grandes clássicos, que você encontra nas coisas que importam. E é por isso que essa energia, né, essa estrutura, esse elemento, essa mensagem que você encontra tanto em filosofia quanto nos primeiros épicos, ela vai caminhando por nessas obras ao ponto de que quando elas entram em contato com a gente acaba gostando bastante. Aí, esses canais que existem para se dedicar a uma profundidade de análise em cima disso, conseguem criar algo porque o maluco que escreveu e desenhou aquilo ali tinha cultura para conseguir fazer isso, entendeu? Ele conhecia aquilo ali num grau maior ou menor, ele sabia. Alguns, né, Cacique? Alguns. Dá pra falar que o Algo Kintaro Miura tem algum um nível cultural, mas, cara, qual a profundidade de Naruto, velho? Deixa, deixa o Kishimoto, porra. Não fala do Kishimoto. Deixa o Kishimoto em paz. Mas sim. Mas de fato, como você falou, você tem pouco tempo. E se você tem pouco tempo, você tem que fazer algumas escolhas um pouco melhores. Mas também, a gente tá partindo do princípio de que todo mundo vai se tornar um grande intelectual, ou que vai ter interesse por essas coisas, e a verdade é que a maioria não tem. Então, tipo, se não tem, vai lá, vai assistir teu anime. Vai ler o teu mangá, vai ficar de boa. Eu acho que o meu grande problema, Cacique, é que eu sempre não consigo achar normal, não que me incomode nem nada, mas eu não consigo achar normal um homem adulto ir numa feira fantasiado com um É, não, não personagem dá. e Eu não falar gosto, cara. daquilo como se ele é um fã, tipo, é o centro da vida dele, sabe? Nossa, eu amo tal anime. Não. Cara, eu não Cara, a consigo. animação é legal. Até a mulher fez eu gostar de Castelo Animado e não sei o quê. Tem um monte de animação boa, que é legal, mas Eu dá não pra você. consigo. O cara faz a personalidade dele, ele é o Sasuke Exato. Uchiha. Esse é o ponto. Eu não consigo aguentar Ele é o Guts. Ele é quando o aquilo Guts. é a Meu personalidade do amigo, sua cara. vida é É. um inferno. Isso é uma coisa interessante, né, Cacique? Você já percebeu? A galera otaku gosta dessa coisa mórbida, meio BDSM, né? E, pô, ele gosta que o personagem sofra. A vida do Guts é um inferno, porra. O É cara que. que. Todo o contato que eu tive com essa obra, tanto do mangá quanto da animação, ele não teve. Ele teve talvez um pouquinho de felicidade em alguns breves momentos no bando do Ele é- Falcão lá. No No Bando do Falcão breves momentos. e na Ilha Os dos que eu Elfos. vi. Aí eu não, Aham. então, eu não tive, ainda não cheguei nessa parte. Mas eu também, outro que eu consigo lembrar é o ReZero, lá que é o O personagem que O Subaru. é. Aham. O desgraçado sofre constantemente. Ele tem que voltar do zero e não é um negócio. Aquilo não é pra criança, cara. Nunca foi. Nunca Tem, foi. tem decapitação, tem umas waifu lá, tem uns negócios. É que coisa de japonês, né? Puta merda. Enfim, continue. Mas sim, mas de fato, o problema é muito quando aquilo tá incrustado na personalidade do cara. E aí, tipo, chega uma hora que uma coisa é quando você é adolescente, você. Tipo, as coisas que você gosta, estas coisas estão presas na sua personalidade. Depois de um tempo, quando você faz com 35 anos, 40 anos e tal, não dá mais pra você sair por aí dizendo, ah, eu sou literalmente Itachi Uchiha, sabe? Não é mais tão bacana assim, sabe? Tipo, não é mais tão legal. Não tem problema gostar, pode consumir, pode se entreter, mas isso jamais pode ser o centro da sua personalidade. Porque senão, se isso for o centro da sua personalidade, você não vai amadurecer, cara.
E o problema de você não amadurecer é que todo mundo ao redor vai perceber isso. E não só vai perceber isso, como você vai sofrer por conta disso, sabe? Você vai ter problemas diante disso. E é muito triste, cara, você não ser tratado ao longo da sua vida de maneira correspondente à idade e à bagagem que você tem. É feio, é chato, entendeu? Então isso é uma coisa que todo mundo que, tipo, que lida com, que gosta de entretenimento tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É porque com o anime, com o mangá, é mais evidente, né? Mas tem Zé Cinema aí que é chato pra caralho também, cara. Que tá na cara dele que o cara fede a esquerdismo, né? Então tem esse tipo de gente também. Zé Futebol também, então. Tem que ter muito cuidado com para que o entretenimento não se torne sendo a sua personalidade. Tem que ser pra algo para além disso daí, né? Sim. Mas e Mas aí, isso, cara? uma galera tem isso daí da superficialidade dessa galera aí do. Não é superficialidade, é uma pseudo-profundidade. Achar profundidade onde não tem, levar as coisas muito a sério. Ah, o cara leva tão a sério um anime que quando não corresponde, olha só como é superficial, como é só. Que eu vi uma análise desse sujeito aí falando sobre Jujutsu no Kaisen. Aham. A galera esquece, isso é só porradaria. É isso aí. Vá ler um livro, filha da puta. É, tipo, cara, tá assistindo uma coisa pra criança e ele fica bravo porque é uma coisa pra criança. É simples mesmo. Claro que vai ter uma coisa ou outra, mas o próprio Berserk tem vários problemas aí. É um negócio profundamente gnóstico. Não adianta você. Você quer cristianizar o Berserk, é isso? Você vai tirar de bom ali. Todo mundo parece que é muito mal. Até o personagem que é um pouquinho bom, mas ele é, no final das contas, ele é mal também. É, enfim, toda a cultura pop tá com graves problemas, né? Nesse sentido de moralidade dúbia tal. Mas eu tô mudando meus conceitos aí sobre como ver filmes e como assistir qualquer tipo de mídia. Talvez um dia eu consiga elaborar. Eu pensava que eu estava no caminho certo. Aí um dos professores aí que eu tenho um apreço me deu um puxão de orelha. Aí a gente tem que voltar, calçar a sandália da humildade, né? E reconhecer os erros. Mas eu acho que é isso, que eu não lembro de mais nenhum assunto aí que tenha ficado para trás aí desde a última vez que a gente gravou. Ah, eu tinha até falado para você, né? Vou deixar um aviso pro ouvinte. Se o ouvinte quiser fazer um live Pix, contribuir para que nós possamos pagar o quase processo que nós tivemos, vou deixar o link na descrição. Inclusive, ouvinte, você pode mandar mensagens por lá no LivePix, pedir algum, algum assunto do seu interesse que você queira que a gente fale aqui. Se estiver de acordo com as coisas que a gente tem estudado e leve minimamente a sério, a gente pode tentar trazer aqui para conversa sem problema nenhum. Outra forma de ajudar, né, a nossa causa, ou nem vou colocar ajudar, né, mas retribuir, se você acha que as conversas de alguma forma contribuem para sua formação, você também pode comprar os livros da Bunker, né? Inclusive, acho que o último dia de Black Friday foi ontem, né? Ficou o mês inteiro, basicamente, com desconto lá. Mas são maneiras que você tem de ajudar a pagar o quase processo aí no final do ano. Olha o presente de final de ano, ouvinte. Ouvinte, o tiro vem de onde você menos imagina. Eu imaginava que um dia eu seria processado, mas eu não imaginava que fosse A gente só toma dessa porrada forma. de quem tá perto, mano. Só toma porrada de quem tá perto. Não tem esse papo, não. Eu não tenho história, não.
É verdade. Tem alguma coisa que você queira falar aí, algum assunto que. Cara, não, não, só queria agradecer os ouvintes por continuarem acompanhando a gente no canal. Muito obrigado. E gostaria de desejar a todos um excelente fim de ano. Vamos aparecer novamente antes do ano acabar. Que Deus possa abençoar a família de vocês e estar cuidando de vocês aí todos os dias. Que é isso que importa. Tem outra coisa não. É isso aí, até uma próxima oportunidade. Vou encher o saco aí do Cacique pra gente gravar mais alguma coisa. Vai sair. Eu acho que vai sair bastante vídeo ainda esse mês. Tem umas coisas aí que eu preciso editar, enfim. Até mais, senhores. Fiquem com Deus.